Bom dia, pessoal. Eu sou a Fernanda e esse é o Papo de Mana, uma iniciativa do projeto Woman Inside Pirelli, que tem como objetivo fortalecer e empoderar as mulheres da nossa empresa, as pirelianas e as mulheres também de fora. Esse é o primeiro Papo de Mana de 2022, ano em que a Pirelli completa 150 anos. Em 1872, Giovanni Battista Pirelli fundava a nossa empresa em Milão, na Itália. Hoje estamos presentes em 12 países e aqui no Brasil contamos com 6.500 pirelianos e pirelianas. A gente vai assistir um vídeo curtinho, mas que reforça a nossa máxima, que potência não é nada sem controle. Power. Even the sound is exciting. Today we have more power than ever before, and most of it is in our own hands. To speak to millions of people at the same time, to decide the fate of a nation or a pair of shoes. In an instant, power can turn into chaos. That's why we need an equal but opposite force. It's called control, and you can't fake it. Power is nothing without control. Hoje a gente vai falar sobre metodologia ágil. Nossa caixa de perguntas já está aberta através do chat e eu vou fazer as perguntas à medida que elas chegarem. Então, participem e contribuam com esse nosso encontro. Eu vou chamar a Ariane e a Roberta, as nossas especialistas de hoje. Meninas, bem-vindas ao Papo de Mana. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Roberta Batistuso, sou tecnóloga, sou engenheira de software formada pela Fundação, sou pós-graduada na Fundação pela FGV, em administração de empresa, com ênfase em gestão empresarial. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de TI. Eu me intitulo como filha da casa, pois eu fui estagiária aqui na Pirelli, cá estou até hoje. Atualmente eu atuo com suporte, análise, desenvolvimento e gestão de sistemas e projetos web e SAP relacionados às áreas de manufatura, qualidade e R&D. Se eu tivesse que me definir em poucas palavras, eu diria que eu sou leonina, literalmente, bem família, mato e morro por eles, cachorreira assumida, mãe de pet, tenho 2, o Max, um Golden Retriever, o Pitô com um Poodle que veio agora na pandemia. Eu sou apaixonada por tecnologia, acredito que é por isso que hoje eu estou aqui conversando com vocês. Amo viajar e sou amante de uma boa gastronomia. Eu vou estar com vocês na segunda parte da apresentação. Nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para a Ariane. Ela vai se apresentar e vai conduzir a primeira parte da live. Uma boa live para todo mundo. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Ariane, eu sou aqui da equipe da Hobbs, né? E eu trabalho na área no IT Latam da Pirelli. Eu sou formada em Ciência da Computação, Arquitetura de Soluções e atualmente eu estou cursando MBA em Design Thinking. E como a Roberta, né, não estou em TI por acaso, eu sou nerd, né? Tenho um relacionamento complicado com a área de TI já tem 16 anos. Sou especialista em retail. E eu atuo aí na análise e desenvolvimento dos sistemas TOTOS das lojas Campineus. Se eu tivesse que falar um pouquinho sobre o perfil da Ariane, né? Eu sou uma pessoa que eu transformo tudo em lista, né? Tudo que eu tenho que fazer, eu faço uma listinha do que eu tenho que ser feito. Aquariana, mega aquariana, vivo no mundo da lua, assim, perguntando, querendo saber por que as coisas acontecem, curiosa. Pergunto tudo, encho o saco de todo mundo e eu não aceito um porquê sim, Zequinha como resposta. E nas horas vagas eu sou voluntária, palhaça e trilheira. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso encontro, o que a gente planejou para o nosso encontro de hoje, tá bom? A gente planejou falar um pouquinho sobre o que são projetos, né? Antes da gente entrar na metodologias ágeis, o que é um projeto, visando que essa apresentação, qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento, consiga acompanhar todo o raciocínio, tá? O que é o manifesto ágil, a metodologia PDCA, ferramenta Kanban, quando que a gente usa cada tipo de gestão, o que é o Scrum,
o que é, como fazer uma sprint e começar uma transformação ágil agora, tá? Tá todo mundo pronto para entrar nessa viagem? Vamos começar. Então, antes de começar a falar sobre qualquer tema, eu costumo procurar a origem de uma palavra, né? Então, quando a gente fala de projeto, o que significa projeto? Vem do latim projectum e significa antes de uma ação, né? O projeto, ele é uma ação especial que ele tem um início e um fim determinado, ou seja, ele é temporário, ele tem um objetivo muito claro, ou seja, eu preciso implantar um novo sistema e tem que ser entregue na data X. Então, os objetivos do projeto, eles são muito claros e planejados, tá? E segundo o guia do PMBOK, que é o guia de projetos oficial, o sucesso de um projeto, ele é medido pela qualidade do produto e do projeto, pela pontualidade, pelo cumprimento do orçamento e principalmente pela satisfação do cliente, né? Aí aqui, falando um pouquinho para vocês, quando a gente criou essa apresentação, a gente veio numa ideia meio romântica de falar assim, vamos mostrar para todo mundo como a vida era desorganizada antes dos projetos, tal. Só que a gente descobriu que a vida antes dos projetos não existia. O ser humano, ele sempre deu um jeitinho de controlar e fazer com que as suas atividades fossem gerenciadas da melhor forma. Então, a gestão de projetos, pasmem, ela vem sendo utilizada desde 2570 a.C., que é o primeiro registro que se encontrou, que foram nas pirâmides do Egito, tá? E também nas muralhas da China, 208 a.C., e é muito engraçado porque tem registros, né, que era separado por áreas, por funções, quem fazia o quê dentro da construção da muralha. Tá? Trazendo um pouquinho para os nossos dias atuais, mais ou menos em 1856, 1915, antes ainda da NASA, que a gente é a próxima etapa, Frederick Taylor, ele quebrou elementos de um processo para criar tarefas, né? Então foi aí que já começou a disseminar essa ideia de tarefas de projetos. Em 1960, que foi quando o homem, né, foi à Lua pela NASA, então a NASA ela já usava um gerenciamento de projetos dela para fazer esse controle. E nessa mesma década, o gerenciamento de projetos era usado muito na construção civil, né? Esse gerenciamento como existia naquela época. Em 1969, na Pensilvânia, surgiu um grupo de estudantes e profissionais para discutir e compilar essas melhores práticas que as pessoas já vinham criando. Então, essas pessoas elas se uniram para criar o PMI, Project Management Institute, que era para quê? Era um instituto onde as pessoas iam formalizar todas as ideias do PMBOK, do PMI. Né? Então, vamos guardar essa informação aqui, porque em 1979 foi criado um núcleo do PMI no Brasil, ainda antes de lançar o Scrum.org, mas nessa época, meio que não foi adiante, por conta da ditadura militar, não podia haver troca de informações, então essa iniciativa teve que voltar atrás, tá? Então, até aí não tinha projetos no Brasil. Quando a gente fala em 86, foi criado o Scrum.org, que é um órgão, né, de projetos. Aí a gente já começa a falar sobre projetos ágeis, né, que você está vendo que está trabalhando mais ou menos ao mesmo tempo. Em 87 foi formalizado o PMBOK, né, compilado as melhores práticas e feito o livro do PMBOK. Em 98 foi que teve a primeira certificação do PMBOK, do PMI aqui no Brasil, então foi um grande marco, né, para o nosso país aí na gestão de projetos. Em 2001 foi criado o Manifesto Ágil, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele em seguida. E em 2012, só em 2012, 10 anos atrás, é que eles criaram um controle de qualidade para a gestão de projetos, que seria o ISO 21500. Tá? Então, a gente fez um briefing aqui sobre a história de projetos, a gente vai falar um pouquinho sobre etapas, para a gente começar a falar um pouco sobre Manifesto Ágil, tá? Falando aqui sobre as fases, né, gente? Independente da metodologia que um projeto vá assumir,
né? Se é ágil, se não é ágil, ele tem que ter essas 5 fases de um projeto, tá bom? Que seria a iniciação, que é quando são feitas reuniões entendendo a necessidade do negócio, os riscos, os pré-requisitos, os impedimentos, busca-se a viabilidade, envolve todo mundo, inclusive os fornecedores. É nessa parte que a gente entende se esse projeto vai ou não poder ir adiante, se vai ter algum impedimento legal, tá? Definimos que vai entrar, acordamos com o fornecedor, então a gente vai para a parte de planejamento. Tá? Vocês vão ver aqui que a monitoração e o controle, eles trabalham junto com o planejamento e a execução. O planejamento, a gente começa a fatiar o projeto em etapas, separar as funções e colocar para execução enquanto a gente vai desenhando as próximas etapas do projeto. E a monitoração e controle, ela precisa estar ali muito próximo do projeto para entender, para que a entrega final, ela seja o que foi entregue. Eu vou mostrar para vocês um meme muito engraçado, que hoje é a nossa realidade, né? A realidade de todo mundo que trabalha com entregas, com projetos, e às vezes com outras coisas no dia a dia de vocês que vocês vão se identificar, tá? E a última etapa do projeto é o encerramento, que é onde a gente faz as entregas, todo mundo entende se aquelas entregas estão de acordo com as expectativas, com o budget, e se está tudo certo, e nessa parte também as equipes se reúnem para fazer lições aprendidas de um projeto. Então, esse aqui é um macro do que todo processo de organização de uma atividade, uma tarefa, né, um projeto, precisa ter. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês esse meme, que a gente achou muito engraçado, né? Eu e a Roberta, a gente estava conversando sobre isso, né? Como que o cliente explicou para a pessoa que ele está falando sobre o projeto, né? Ele queria uma balança na árvore, né? E o cliente explicou que essa balança tinha que ter 3 madeirinhas. O líder do projeto entendeu que essa balança tinha que ter uma madeira só e tinha que ser no meio da árvore, ou seja, já não ia rodar ali, né? Aí o analista do projeto entendeu que, na verdade, a balança ia segurar a árvore, né? O programador construiu uma corda enrolada no caule da árvore. O consultor de negócios, aquela pessoa que está vendendo, descreveu que aquilo ali era, na verdade, um sofá dentro de uma balança, né? O projeto foi documentado, não teve documentação nenhuma, né? As funcionalidades, como que entenderam as funcionalidades? Como que instalaram? Não teve funcionalidade do projeto. O cliente foi cobrado como se fosse um parque de diversões. E o projeto, como que ele foi mantido, colocou no ar, não funcionou, cortaram o projeto. Mas o que o cliente simplesmente queria era uma balancinha numa árvore ali, com um pneu amarrado. Então, a gente colocando isso para o nosso dia a dia, chega a ser cômico, né? Se não fosse trágico. Aí a gestão de projetos, e aí por isso que a gente vai entender nesse momento a gente entende por que a monitoração e controle de um projeto é tão importante e o porquê que foi criada a metodologia ágil, que a gente vai falar um pouquinho a seguir, tá bom? Antes de falar sobre a metodologia ágil, a gente vai falar como que eram os projetos antes, como que foi documentada a primeira gestão de projetos, que era a metodologia em cascata, muito conhecida como waterfall, tá? Nessa metodologia em cascata, uma etapa ela não pode ser concluída ou ida para a próxima etapa enquanto todas as anteriores não estiverem prontas. Ariane, mas o que isso significa? Explica um pouco melhor. Tá. Aqui a gente tem a análise, né? Eu termino a análise somente depois que toda a análise foi feita, eu mando para a especificação. Toda a especificação foi feita, aí eu mando para o desenho de tela. Todas as telas estão desenhadas, eu mando para desenvolver. Ou seja, se na hora que o desenvolvimento disse que não dava para refazer aquele design, aquela tela, volta para análise de novo. Ele não volta imediatamente para o design. Ele volta para análise, depois para requerimento e design. E isso fazia com que os projetos demorassem muito para ser entregues, né? Então, isso foi começando a criar uma certa insatisfação, não só dos clientes, mas também dos gestores de projetos que estavam insatisfeitos, né? Então, essa é a metodologia Waterfall. Ela ainda é muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que ela é importante mais adiante na nossa apresentação, tá bom?
Aqui a gente não podia deixar de falar sobre a metodologia PDCA, que essa metodologia foi criada pelo William Deming, né? Ela foi criada para fazer gestão de qualidade na área administrativa, e ela é muito utilizada em todas as áreas, tá, gente? Não só administrativa, não só de qualidade, inclusive nas nossas fábricas a gente usa bastante essa metodologia, a gente não podia deixar de falar sobre ela, tá? O que é a metodologia PDCA? Plan, Do, Check, Act. O que seria o Plan? O Plan, você vai identificar os problemas, fazer uma análise do processo e desenhar todo o plano de ação para a gente corrigir. O Do, você vai treinar todas as pessoas envolvidas que precisam participar daquela execução e vai executar o plano. O check, você vai verificar, é a nossa parte que a gente verifica se as tarefas estão sendo executadas, se está com algum gap, algum problema. E o act, depois que você terminou tudo, funcionou, então a gente vai padronizar essas ações para que esse projeto ele continue sendo um ciclo em execução constante, tá? Ariane, tá bom, você me explicou o que é esse projeto, mas me fala um pouquinho na prática, como que é esse projeto? Então, esse projeto, vou pegar um exemplo da máquina de café, nunca mais vocês vão esquecer da máquina de café. Imagina que a máquina de café de vocês parou de funcionar, né? Qual a primeira coisa que vocês perceberam? Não está funcionando. Vocês vão chamar o departamento responsável, que cuida da máquina de café, e falar, olha, não está fazendo café, ou o café não está numa boa qualidade, vocês vão fazer a lista de atividades que não estão funcionando naquela máquina. Não está saindo copo, o café está aguado, fez a listinha lá, né? Então, esse é o plan, e você chamou a área responsável. A área responsável, ela vai chamar o fornecedor, ou vai chamar alguém da equipe de manutenção para fazer a manutenção, e vai pedir para executar essas tarefas que você anotou no planejamento, certo? Enquanto estiver executando, a área responsável, ela vai verificar, tá dentro dos conformes, tá ok? Tá ok. A pessoa que pediu também vai verificar, é isso, é isso. No final, eu descobri que esse é o processo, é o ACT, esse é o processo para a gente padronizar. Toda vez que a máquina de café tiver um problema, esse é o procedimento para a gente mandar arrumar. Então, é um exemplo aí de como vocês usam no dia a dia de vocês o ciclo PDCA ou até o gerenciamento de projetos, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente vai falar um pouquinho como que surgiu o Manifesto Ágil, tá? O Manifesto Ágil. A gente entendeu um pouquinho sobre o método Waterfall, a gente entendeu um pouquinho sobre o PDCA, e agora a gente vai entender o porquê que foi criado o Ágil. Na crise de desenvolvimento, né, lá em meados dos anos 90, no início dos anos 90, tinha muito atraso nas entregas, como eu comentei quando eu estava falando um pouquinho do Waterfall para vocês. Um projeto, ele chegava a demorar quase 3 anos para ser entregue. E isso causou muita frustração, né, dos líderes de projeto, dos gestores, da indústria de desenvolvimento de software. Porque a TI, o desenvolvimento, ele não estava sendo um parceiro estratégico, né? Ele não estava conseguindo entregar. Então, essas pessoas, como elas estavam insatisfeitas e incomodadas com a situação, eles fizeram uma reunião em Utah, lá em 2001, onde eles reuniram 17 líderes de desenvolvimento para falar um pouquinho sobre como que eles poderiam mudar esse cenário e melhorar a vida da gestão de projetos. Então, o que eles fizeram, tá? Eles transformaram os projetos em um produto e eles empoderaram pessoas. Então, eles deixaram de ter o objeto como principal entrega de um projeto e empoderaram as pessoas envolvidas, porque eles entenderam que o grande valor de um projeto são as pessoas envolvidas. Assim como em toda a nossa sociedade, nada é feito se a gente não tiver pessoas para trabalhar, né? Então, no Manifesto Ágil, potencialize as pessoas. O que é isso? Os indivíduos e as interações são mais importantes do que os processos e a ferramenta. As pessoas envolvidas, elas são mais importantes. Resolver os problemas de comunicação é mais importante do que simplesmente registrar tudo em uma ferramenta, né? Eles entenderam isso no software.
Segunda pilar aí do Manifesto Ágil, aprenda e aplique rápido. Aprenda e aplique rápido é sobre o software em funcionamento, é mais importante do que a documentação abrangente. Então, eu entregar valor para o meu cliente, eu agregar valor para o meu cliente é mais importante do que eu formalizar e fazer uma documentação enorme. Um software, ele tem que ser simples, você tem que conseguir usar ele sem precisar ter aí um manual de uso ou uma série de documentações. Então, ele tem que ter valor. Qualquer pessoa consegue utilizar ele, tá? Falando um pouquinho aqui do terceiro pilar, que é envolva-se com o cliente. O que isso significa? A colaboração com o cliente, ela é mais importante do que a negociação do contrato. Às vezes, o seu cliente ele pediu um botão a mais, mudar a cor de um botão. Sei lá, o botão estava cinza, mas para ele era melhor que tivesse verde, porque a pessoa que está vendo, ela vai ter uma intuição melhor de que aquilo está ok, por conta verde, vermelho. É uma simples alteração e lá, antigamente, a gente entendia que qualquer alteração tinha que estar em contrato. Agora, na gestão no Manifesto Ágil, não. Isso aqui não é tão complexo assim. A gente pode mexer sem ter que fazer uma alteração de contrato. Então, o envolvimento, né? A empatia com o cliente, com quem vai estar usando aquele projeto. E o quarto pilar do nosso método ágil, Manifesto Ágil, é entregue valor com frequência. Ou seja, responder às mudanças do negócio é mais importante do que seguir um plano. Teve uma mudança no negócio, mudança estratégica, é muito mais importante você entregar valor com frequência. Tá? Entretanto, o Manifesto Ágil, ele não entrega o objeto inteiro, né? Ele vai entregando por partes. Tá? Por isso que você consegue ajustar essas partes. Você vai alterando e entregando. Você não tem uma entrega somente no final do projeto, como era lá na Waterfall, tá? Nossa, Ariane, mas você falou tudo isso e me explica um pouco. Quando que eu vou usar cada tipo de projetos? Porque, afinal de contas, se o Waterfall não fosse importante, a gente não teria ele até hoje, né? Vamos entender o seguinte, tá, gente? Quando a gente fala um pouquinho aqui sobre projetos que são menores, menor complexidade, ou projetos que envolvem apenas um sistema, uma área, ele não envolve todas as áreas de uma empresa, por exemplo, a gente usa aqui a gestão ágil, tá? Porque é só um portal, é só um formulário, é uma coisa que não vai envolver outras pessoas, não vai impactar, então a gente vai na gestão do ágil, tá? Quando a gente fala um pouquinho sobre grandes projetos com regras bem definidas, né? Você não pode fazer isso porque vai dar um problema em outro sistema, porque tem muitas integrações envolvidas, aí sim a gente precisa partir para uma definição de regras com mais assertividade. Então, a gente opta pelo uso da gestão em Waterfall, tá? E, por último, aqui, para falar um pouquinho para vocês, não é uma gestão de projetos, tá? É uma ferramenta que ela auxilia aí em várias gestões de projetos, né? Várias metodologias diferentes, é o Kanban, né? O que é o Kanban? Vocês já devem ter visto, quem passou pela TI, ou alguém já deve ter visto na internet que tem uma plaquinha lá escrita assim, to do, in progress, testing, done. O que seria? O to do é tudo que você tem para fazer, né? Então, você faz uma lista, hoje eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir na farmácia, é tudo que você tem para fazer. Tudo que está em processo, então, tudo que você está em execução, então, estou indo na farmácia agora, tá? Tudo que já foi feito, está em teste com o usuário, e tudo que já foi concluído, o done. Tá? Então, essa ferramenta é muito utilizada porque ela dá visibilidade para todo mundo. A equipe consegue ver o que todo mundo está fazendo, e isso gera transparência entre todos. Então, todo mundo consegue entender como que está, se vai atrasar, se não vai, se vai ter impedimento, por um quadro onde todo mundo vê os acessos. Eu fiz aí para vocês um briefing bem rápido o que são os projetos, né? Metodologia ágil, metodologia waterfall. E agora eu vou passar a palavra para a Roberta, que ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o Scrum, que é o nosso principal foco da apresentação de hoje, que são as metodologias ágeis. Rô, está contigo. Obrigada, Ari. Vamos lá.
Então, vamos começar do começo, tá? O que é o Scrum? O Scrum ele é uma metodologia, um framework, que utiliza etapas ou ciclos de desenvolvimentos que a gente chama sprint, que permitem a qualidade nas entregas e a possibilidade de mudança de requisitos no longo do processo. Então, aqui é importante salientar que a metodologia ela não se baseia em fazer mais, mas em sim fazer melhor, ou seja, entregar qualidade, entregar valor para o negócio. Então, o framework ele sustenta-se em pilares e papéis bem definidos. E o cliente, ele se torna parte da equipe de desenvolvimento. Então, ele pode validar e redefinir as entregas. Dessa forma, os riscos, eles são melhores trabalhados, são reduzidos e os progressos e os atrasos, eles são totalmente monitorados. Então, sabendo disso, eu vou começar pelos fundamentos do Scrum. Os fundamentos do Scrum, eles estão diretamente ligados ao Manifesto Ágil, que a Ari comentou com a gente no começo da apresentação, onde é um framework de gestão de projetos ágeis, ele adota o desenvolvimento interativo, entrega valor, foca muito mais nas pessoas e menos nos processos. E ele é um processo empírico. E aí eu quero fazer uma pausa e explicar o que é empirismo. Empirismo, ele significa você trabalhar de maneira baseada em fatos, experiências e evidências. O Scrum, ele implementa um processo empírico em que é baseado na observação da realidade e não em planos fictícios. O Scrum, ele também enfatiza muito a mentalidade e a mudança cultural para alcançar essa agilidade. Então, aqui é importante ressaltar, as equipes, elas são auto-organizadas e autogerenciadas. Isso vai fazer sentido um pouquinho mais para frente, quando eu explicar os outros passos para vocês. Aí, na sequência, a gente parte para os pilares do Scrum. São esses três aqui que a Ari está mostrando na tela: a transparência, a inspeção e a adaptação. A transparência, ela diz respeito a todas as informações e todas as atividades desenvolvidas pela equipe de desenvolvimento, eles devem estar disponíveis para toda a equipe. Ou seja, as informações elas devem ser sempre visíveis por todos e também sempre entendidas por todos da mesma forma. Então, as estimativas, elas são dadas de acordo com o que cada membro do time realmente acredita. Os problemas, eles não podem ser escondidos e cada um, ele tem que se comprometer com aquilo que ele realmente acredita. O segundo pilar é a inspeção, onde as atividades são monitoradas, são priorizadas e são avaliadas periodicamente, nas reuniões diárias, por exemplo, e o que permite a gente atestar a qualidade, o andamento e o desenvolvimento de cada uma dessas atividades. Então, processos, práticas e atividades, elas devem ser inspecionadas com frequência. Mas por quê, Rô? Porque a inspeção, ela vai ser base para a adaptação. Então, após a adaptação, as atividades, elas são refinadas e ajustadas para que não existam problemas futuros. Então, são realizadas as reuniões de feedback, que é a review e a retro, que eu vou explicar com mais detalhes mais para frente, para avaliar os pontos mutáveis e o caminho a ser seguido nessa sprint ou nas próximas sprints, que é o que vai ser definido nas plannings. E o que garante melhor priorização e diminui os gaps. Em resumo, a alteração no processo pode acontecer para evitar erros e problemas. Tudo isso é feito pela equipe do Scrum. As reuniões são utilizadas para a parte de inspeção e para a parte de adaptação, e na detecção do problema, as adaptações têm que ser realizadas. Aí, na sequência, eu vou falar um pouco para vocês dos valores do Scrum. Então, os valores do Scrum, o conceito diz que a utilização do sucesso do Scrum vai depender muito de como cada membro do time se torna mais familiarizado com esses 5 valores que vocês estão vendo aí na tela. E, principalmente, como esses valores são colocados em prática no dia a dia. Então, valor
ele está ligado ao comportamento, à cultura e à rotina. Ou seja, ele precisa estar no sangue de cada um dos membros. E aqui eu quero enfatizar que o Scrum empodera as pessoas, tá? O primeiro valor é a coragem. O que quer dizer a coragem? Os integrantes do projeto Scrum, eles precisam ter coragem para fazer as coisas certas, trabalharem juntos, remover os impedimentos e buscar soluções. Então, eles têm que ter coragem. É isso que a gente espera de um time, que eles assumam a responsabilidade de quando algo não vai bem, ou alguma solução que foi definida não ficou legal. Então, além de assumir possíveis falhas, eles têm que ter coragem também para fazer o melhor trabalho possível. Porque várias vezes o time é pressionado a fazer uma coisa que não acredita. E aí, por conta disso, ele precisa ter coragem para colocar o seu ponto de vista na mesa, tá? O segundo deles é o foco, e aqui eu acho que a melhor definição é que os integrantes do projeto Scrum, eles precisam focar no trabalho durante a sprint, durante aquele período, nas metas que foram designadas pela empresa, pelo time, e time disperso perde a produtividade e não alcança os objetivos, tá? O terceiro deles é o comprometimento, onde cada integrante do projeto, ele se compromete com o trabalho que se responsabilizou em fazer. Então, se comprometer é se envolver mesmo, é não abandonar o trabalho pela metade ou entregar sem qualidade, que aí você está totalmente fora do que a metodologia prega. O quarto é o respeito, e eu sempre digo que o respeito está muito ligado à abertura. Então, o respeito é respeitar os outros, é o primeiro ponto para você manter a colaboração, a integração e principalmente o bom ambiente de trabalho. E a abertura é você poder ser franco, você poder expor as suas ideias, as suas propostas, mesmo que elas não sejam aproveitadas naquele momento. Então, é importante você promover momentos de debate, de discussão, ouvir as opiniões e sugestões para você gerar novas práticas. Então, por que eu falo que um está muito ligado no outro? Porque você tem que respeitar o teu colega. Naquele momento, a ideia dele pode ser que não seja útil, mas mais para frente aquela ideia pode ser aproveitada. Então, respeito e abertura está sempre em conjunto, tá bom? Bom, sabendo dos valores, a gente vai partir para os papéis. Os papéis são esses três que vocês estão vendo na tela. Então, o primeiro deles é o Product Owner, ou PO. Ele é uma pessoa da equipe responsável pelo projeto. É o que representa os clientes, os usuários, os stakeholders, como vocês preferirem chamar. Ele pode ser ou não um cliente, mas o importante é que ele seja um cara que conheça do negócio, que ele entenda a necessidade do usuário final. Por ele ter esse conhecimento de negócio, ele vai conseguir identificar o que é mais prioritário e o que agrega mais valor para o business, tá? O segundo ali no meio é o Development Team, ou DT, que ele é um grupo multifuncional, responsável por analisar, por refinar, por desenvolver, por implementar, por testar o produto, serviço entregável, tá? Aqui é importante ressaltar que todos os membros podem desempenhar qualquer função que seja necessária dentro do projeto, da entrega, enfim. Outra característica importante é que o time, ele é auto-organizável, ou seja, quem decide o que faz, quem faz, quais as funções e o que cabe ou não dentro da sprint, dentro desse ciclo, é o próprio time, tá? E por último, não menos importante, é o Scrum Master, o SM. Eu acho que a melhor definição que eu posso dar para vocês hoje do Scrum Master é aquele cara que vai fazer valer as regras do Scrum. Então, ele vai monitorar os processos, as atividades da equipe, ele vai controlar os prazos, ele vai verificar se existe algum impedimento para realizar alguma tarefa, ele vai ser uma espécie de facilitador nesse fluxo todo. E é muito comum no mercado que o líder técnico ou um gerente de projeto assuma esse papel. Tá? Então, sabendo de tudo esse conceito que eu expliquei para vocês, vocês vão me falar assim, mas Rô,
o que é uma sprint? Você vem falando sprint, 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 o que é isso? Então, sprint, ele é o principal conceito do Scrum. Na tradução do inglês, ele vem de arrancada, por isso que a gente escolheu essa imagem icônica da Pirelli para explicar o que é uma sprint. Então, ele seria cada uma das fases de um projeto estipuladas num espaço de tempo. Então, nas sprints é que serão aplicados os eventos, que eu vou explicar na sequência, discutidos os avanços dos projetos, empregadas as melhores soluções, para que então a gente consiga chegar num produto final ou parte dele, tá? As sprints, elas podem variar de 2 a 4 semanas, dependendo da necessidade, tá? Sabendo disso, vamos para os eventos do Scrum. Os eventos do Scrum são 4. Eu diria que o principal deles, na minha opinião, é a daily. O que é a daily? É uma reunião diária, com um time box de mais ou menos 15 minutos. Esse aqui é um momento de sincronização do time, onde só o time de desenvolvimento participa. O Scrum Master e o PO, eles são opcionais nesse momento do fluxo, tá? E o que acontece nessa reunião? A gente responde 3 perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E se há algum impedimento no meu trabalho. Então, cada um do time vai apresentar, vai responder essas perguntas. Identificando o impedimento, vai ser o momento que o time vai se ajudar para fazer a correção, para correr atrás desse problema. O segundo é o Sprint Planning, que aqui é o momento de você definir o que vai ser feito. Aqui é importante que todos participem, porque essa reunião ela é dividida em 2 momentos. A primeira delas, a gente vai responder o que nós faremos. E aqui é o momento que o PO vai definir as prioridades, e aí o time vai estimar em histórias, ou requisitos, ou tarefas, como cada um preferir chamar. Vamos fatiar o que precisa ser feito, baseado nas prioridades que o PO passou para a gente. E o segundo tópico, a segunda parte da reunião, é como a gente vai fazer isso. Ou seja, a partir do momento que a gente sabe o que a gente precisa fazer, já fatiou quais são as tarefas que a gente precisa fazer, a gente vai colocar tempo em cada uma delas. E aí a gente vai dizer quem que vai fazer o quê. Tá? E aí, aqui também a gente acaba fazendo um refinamento ao longo dessa reunião. Ela é uma reunião que pode durar até 8 horas, se você está falando de uma sprint de 4 semanas. Então, se você está falando numa sprint menor, consequentemente, essas reuniões vão ter menores durações, tá? A próxima é a sprint review. E aí, eu definiria como a sprint review é a inspeção do incremento pronto. Nossa, que frase bonita, Rô, mas o que significa isso? Esse é o momento que o time vai mostrar para o PO o que ele está entregando. E é nesse momento que o PO vai fornecer um feedback. E ele pode, nessa reunião, chamar o stakeholder final, o cara que vai usar isso aí, para ver se está dentro da expectativa dele, do esperado. Tá? Aqui eu ressalto, o foco dessa reunião é no produto e não no processo. Por quê? Porque para o processo, a gente vai ter aquela outra reunião, que é a retrospective, que aí sim é a inspeção do processo. Ela vem, geralmente, logo depois da review, tem um time box de mais ou menos 3 horas e também não se apeguem nesse tempo, porque o tempo vai muito de encontro com a minha duração da sprint. A retrospectiva, todos participam e o principal dela qual é? É identificar pontos de melhoria. Então, o que eu não fiz de bom nessa sprint que eu posso corrigir e fazer de melhor na próxima? É uma reflexão, tá? Então, esses 4 são os 4 eventos do Scrum. Bom, sabendo então dos papéis, dos eventos, de tudo isso que eu expliquei, a gente coloca esse ciclo na tela para vocês entenderem como tudo funciona. Então, primeiro lá tem as ideias, tem as demandas, que eles ficam dentro desse Product Backlog. O Product Owner, ele é dono do Product Backlog. Então, ali vai ter tudo que eu preciso fazer, tudo que eu recebi de demanda.
esse cara ele vai ser responsável lá na Planning Meeting de falar: essas aqui são as minhas prioridades. Time, como que a gente vai fazer para executar e chegar nessa minha atividade final? Então, nesse momento que o time vai fatiar as atividades, colocar tempo nessas atividades e aí alocar para cada um do time as atividades. Aí vocês veem lá em cima que tem as dailies acontecendo diariamente, o Scrum Master monitorando todo esse processo, e no final eu tenho o meu momento de deployment, onde a equipe vai entregar para o PO o que ela desenvolveu e receber um feedback do que ela entregou, que é a nossa Sprint Review, Sprint Retrospectivo. Esse é o fluxo macro de tudo que eu expliquei para vocês. E aí, caminhando um pouco mais já lá para o meu encerramento, eu queria deixar para vocês 8 dicas para a gente começar uma transformação ágil agora, a partir de segunda-feira. Mas aí, vamos lá. A gente está falando de uma mudança de mindset, onde a gente tem que começar pequeno, em pequenas células, e depois a gente vai escalando para níveis maiores. Mas é possível a gente começar agora, porque afinal a gente vive numa cultura de experimentação. O primeiro deles, eu diria que é você mapear e priorizar o seu backlog. Então, coloca ali tudo que eu tenho para fazer, tudo que eu preciso fazer. Aí o segundo, trabalha em pequenos ciclos curtos. Lembra que eu falei aquele conceito de sprint? Começa com 1, 2 semanas. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o tempo que eu levo para fazer, ou uma estimativa de tempo que eu preciso para fazer, e eu aloco conforme a prioridade dentro desse meu espaço de tempo. Faça reuniões diárias, lembra? Aquelas reuniões de 15 minutinhos, uma calibração logo no começo do dia. Veja o que eu fiz no dia anterior. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho algum impedimento que eu não consiga fazer ou que eu deixei de fazer no dia anterior? Vamos correr atrás, vamos atrás disso para a gente remover esses impedimentos. Ao final de cada uma das sprints, desses ciclos, reúne o time, discute o que a gente pode fazer para melhorar. Se for necessário, abandona as ferramentas. Nesse momento, muitas vezes o menos é mais. E por que eu digo isso? Porque acreditem, o menos funciona, o post-it funciona. Aquele Kanban que a Ariane comentou lá no começo, onde eu divido ali em 3, tudo que eu preciso fazer, tudo que eu estou fazendo e tudo que eu já fiz. Funciona. Eu estou madura, eu estou sabendo utilizar as minhas ferramentas, as metodologias, os conceitos. Aí sim a gente busca uma ferramenta mais robusta, com indicadores, enfim, com relatórios que controlem isso. Mas vamos fazer o menos, vamos começar pequeno, vamos aprender a usar, para depois a gente partir para uma revolução. Por isso que o 6º ali é faça pequenas devoluções e nada de revoluções. Então, as mudanças, elas precisam acontecer mediante a uma necessidade. E por fim, mas não menos importante, é pedir ajuda para o seu time, para uma pessoa que conheça da metodologia, explicar o que você está passando, para que uma pessoa que conheça consiga te ajudar, consiga trazer essas boas práticas para dentro do teu dia a dia, tá? A gente recebeu uma pergunta, acho que faz sentido interromper aí, mesmo que você já esteja quase no final da apresentação, mas uma pessoa pergunta, qual a diferença entre Kanban e Scrum? Tá. O Kanban, ele é uma ferramenta que vai te ajudar com os conceitos do Scrum, tá? Então, como eu te expliquei, o Scrum, ele é uma metodologia. Então, eu tenho lá várias fases, os papéis, as reuniões, passo a passo de como tem que ser seguido essa metodologia. O Kanban, já não. O Kanban, ele como conceito, eu vou ter lá as divisões, o to-do, o in process e o done. E aí, baseado nas minhas atividades que eu tenho lá, que eu sei que eu preciso fazer, eu utilizo do Kanban para controlar
as minhas demandas. Então, a principal diferença aí é que o Kanban ele é uma ferramenta, enquanto o Scrum ele é uma metodologia, tá? Vamos dizer que o Kanban ele pode ser usado como um facilitador para a gente colocar em prática tudo que está sendo feito no Scrum, tudo que o Scrum prega. Acho que eu expliquei. Se eu não expliquei, eu refaço a explicação. Vocês vão me passando aí as dicas no chat, se ainda ficou dúvida. Bom, voltando aqui para a minha apresentação, então eu queria deixar essa frase para vocês, como reflexão, que o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Então, Deming, ele é considerado o pai da evolução da qualidade, ele é um dos grandes pensadores da gestão moderna, ele é definitivamente uma grande influência positiva para as melhores práticas de gestão e processos ágeis, né? Inclusive, foi ele que disseminou o PDCA, que a Ariane comentou no começo da apresentação dela, em todo o mundo, né? E tanto o Kanban quanto o Scrum, eles utilizam de muitos ensinamentos do Deming, tá? Bom, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa. O tempo é curto, o conteúdo é denso, é extenso. Se ficou alguma dúvida, o chat está aberto. Mandem perguntas. Se vocês gostaram, se vocês quiserem uma segunda rodada com mais detalhes, ou que a gente se aprofunde em algum dos temas, em alguma coisa que vocês têm interesse, contatem a Fernanda, ela vai poder organizar uma segunda rodada com a gente. Eu estou à disposição, eu deixo meus contatos, minhas redes sociais, meu Instagram, Roberta Bate, BAT, meu LinkedIn, meu e-mail da Pirelli. Me contate, vai ser um prazer conversar com vocês, poder ajudar vocês. De antemão, eu queria agradecer a Fernanda, a Bia, a Rúbia, a Pirelli, pelo convite, pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho. Eu vou devolver a palavra para a Ari. Se eu não voltar a falar com vocês, muito obrigada. Oi, pessoal. Eu acho que a Rô, ela fez um ótimo encerramento aí da nossa apresentação, né? Passo as palavras dela as minhas. Estão os meus contatos aqui também, meu Instagram, o LinkedIn, o e-mail da Pirelli. Qualquer dúvida, se vocês tiverem dúvidas aqui, agora a gente está aberta para perguntas. E estamos aí para o que precisar de apoio. Fê, tá contigo. Obrigada, meninas. Obrigada pelo super treinamento, pelo nosso papo. Foi muito bacana. Algumas pessoas comentaram aqui também, agradecendo, falando sobre implantação também dos métodos e de algumas ferramentas. Então, acredito que foi muito esclarecedor para todo mundo. A gente também agradece todo mundo que esteve aqui nessa manhã com a gente. Esse foi o Papo de Mana sobre metodologia ágil, com a presença super especial da Ariane e da Roberta. Esse encontro vai estar disponível em breve no nosso canal oficial do YouTube e também no aplicativo Mulheres Positivas. Nos sigam nas redes sociais para saber mais sobre os nossos próximos encontros e também sobre todas as novidades da Pirelli. Até breve. Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau. pessoal. Até breve.